Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o diácono William Maia e é com grande alegria que iniciamos este programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Este programa que é transmitido na TV+, por podcast, rádios e mídias sociais da nossa Diocese de Santo André. Estamos no dia 29 de janeiro de 2024, uma segunda-feira, na quarta semana do Tempo Comum, acompanhando com a liturgia diária esse Evangelho de São Marcos. Vamos abrir então na nossa liturgia o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, respondeu: "Não permitiu." Entretanto lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Essa, irmãos, é palavra da salvação. Nós vimos nesse longo relato do evangelista São Marcos, que, no entanto, é dos 4 evangelistas o evangelho mais curto, mais direto, que apresenta de modo bastante cativante o ministério de Jesus, realizado por meio de palavras e atos. Vimos um trechinho da vida pública do Senhor, que, surpreendentemente, no Evangelho de São Marcos, toma quase que metade desse trecho da vida pública de Jesus para dedicar-se a curas e expulsão de demônios. Vimos essa longa história do endemoniado de Gerasa, que ficava num território pagão. É surpreendente como nós percebemos neste relato a força do mal, que é grande. Veja, por exemplo, o número de porcos. Eram quase 2.000 que foram precipitados no mar após saírem daquele homem. Veja o estado que aquele homem ficou reduzido. Vivendo em cemitério, se machucando, né? Perdido na sua dignidade humana. Mas chama a atenção, mais do que a força do mal, a impotência do mal, a impotência do poder do mal, diante do poder salvador de Jesus Cristo. Sim, o mal, que é grande, assusta a gente, não nesse mundo, veja, por exemplo, na nossa sociedade, né? Como é triste ver o domínio do mal em tantas situações à nossa volta. Mas esse mal é impotente diante da grandeza, da força do Senhor. Veja a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transforma
um endemoniado num grande missionário. Esse missionário que sai anunciando a boa nova por todo o território da Decápole. E aliás, falando em missionariedade, como a nossa Diocese de Santo André precisa de batizados e batizadas que levem aos outros a mensagem de Cristo, que sejam realmente missionários como esse homem o foi, que anunciem aos outros, como dizia um santo, Teofilacto, que anuncia tudo aquilo que o Senhor fez em sua misericórdia, em nosso benefício. E é isso que acontece conosco até hoje. Tudo aquilo que a gente faz enquanto batizado, tudo que nós fizemos de bom, não devemos atribuir a nós mesmos, mas atribuir ao Senhor, que em sua misericórdia nos alcançou. E através desse evangelho que foi lido e meditado, nós elevamos a Deus as nossas preces e eu convido você nesse instante a fazer, o seu pedido espontâneo para o Senhor, por esse dia que está transcorrendo na misericórdia dEle. Faça seu pedido. Peça, se eu posso dar uma sugestão, para que o Senhor dê-nos um coração missionário, como desse homem que se encontrou com o Senhor e foi liberto por Ele. E agora, com alegria, eu transmito a bênção de Deus para você, para a sua família e para os seus amigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo, esteja com você e permaneça para sempre. Me despeço agora de vocês e agradeço por terem acompanhado esse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Até mais.